Olá! Quando a gente pensa em um hospital, o que vem à cabeça? Geralmente são corpos, doenças, máquinas, mas e se o maior desafio não estiver no prontuário médico, mas sim na mente? Hoje, a gente vai explorar justamente esse lado quase invisível da saúde, a psicologia hospitalar. Pense um pouquinho. Além das fraturas, das infecções, de tudo aquilo que a gente consegue ver e medir, existe uma condição que afeta todo mundo lá dentro: pacientes, famílias e até a equipe médica. Que doença seria essa? Pois é, a doença invisível é um medo, a ansiedade, a incerteza. A experiência de estar num hospital é um evento tão psicológico quanto físico. E é exatamente nesse ponto de encontro entre a mente e o corpo que a nossa análise de hoje começa. Olha só o nosso roteiro de hoje. É uma verdadeira jornada, né? Primeiro, vamos desvendar essa dimensão oculta do hospital. Depois, a gente vai conhecer um novo tipo de curador e acompanhar o trabalho dele pelas alas. Vamos ver também como os próprios cuidadores precisam de cuidado e, por fim, vamos encarar uma das questões mais difíceis da vida. Vamos lá? Para começar, vamos tentar entender esse ambiente. Um hospital é muito mais que um prédio cheio de equipamentos, né? É um ecossistema super complexo, carregado de emoções fortíssimas que, olha, impactam diretamente na recuperação de qualquer pessoa. O ponto-chave é este aqui. Para cada sintoma físico, existe um correspondente psicológico. A medicina tradicional foca, claro, no primeiro, mas ignorar o segundo é como tratar só metade do problema. É exatamente aí, nessa intersecção, que a psicologia hospitalar entra em campo. Uma internação provoca uma verdadeira tempestade emocional. Muita gente sente, mas poucos conseguem colocar em palavras. É a perda de controle sobre o próprio corpo, o medo do que não se conhece e uma tensão que acaba se espalhando por toda a família. É sem dúvida um ambiente de estresse constante. Certo. E quem é que encara essa tempestade emocional de frente? Vamos agora conhecer o profissional que é treinado para navegar nessas águas tão turbulentas. A definição formal está aí na tela, mas, falando de um jeito simples, o psicólogo hospitalar é o especialista na experiência humana de adoecer. O papel dele é garantir que a pessoa que está ali por trás daquele diagnóstico não seja esquecida no meio de tantos exames e procedimentos. E olha, essa não é uma ideia exatamente nova, viu? A jornada para integrar a psicologia na medicina foi longa. Ela evoluiu de uma simples curiosidade sobre o psicossomático para uma parceria que hoje é simplesmente indispensável nas equipes de saúde mais modernas. Agora, que tal a gente acompanhar um psicólogo na sua rotina? Porque o trabalho dele muda, e muda muito dependendo da porta em que ele entra. Nossa primeira parada, o pronto-socorro. Para mim, é o epicentro do caos e da crise. Um lugar onde cada segundo conta e as emoções, sabe, do pânico à esperança, estão ali, à flor da pele. O psicólogo no PS é tipo um agente da calma no meio do furacão. É a pessoa que ajuda alguém em crise de pânico a focar na respiração enquanto espera atendimento. Ou é quem senta com a família para traduzir, de um jeito mais humano, a notícia difícil que acabaram de ouvir do médico. A presença dele ali é fundamental para gerenciar o lado humano da emergência. Agora, a gente entra num ambiente de altíssima complexidade e um peso emocional gigantesco, a UTI. Ali, naquele lugar cercado por tecnologia, a linha entre a vida e a morte é muito, muito tênue. Na UTI, o psicólogo funciona como uma ponte. Uma ponte entre a equipe médica, que tem toda aquela linguagem técnica, e a família, que precisa tomar decisões seríssimas no meio de toda a angústia. E tem mais. Ele também oferece um espaço de escuta para a própria equipe, que lida com esgotamento todo santo dia. Próximo cenário, e talvez ainda mais delicado, quando os pacientes são crianças ou recém-nascidos. Com crianças, a abordagem tem que ser completamente diferente. A ferramenta principal é o brincar, é a ludoterapia. Por exemplo, com um desenho ou um boneco, a criança consegue expressar medos que ela não saberia colocar em palavras. E claro, tem um trabalho enorme que é feito com os pais, que muitas vezes se sentem completamente impotentes e apavorados. Mas o trabalho não acaba no leito do paciente. Para que o cuidado realmente funcione, o sistema inteiro precisa estar saudável. Esse gráfico aqui ilustra muito bem o alcance do psicólogo. O foco não é só no paciente, de jeito nenhum. A família e a equipe médica também são peças centrais, porque o bem-estar de um afeta diretamente o bem-estar de todos os outros. É uma abordagem que a gente chama de sistêmica. Essa citação resume tudo, né? Médicos, enfermeiros, eles sofrem de um estresse ocupacional gigantesco. Cuidar deles não é um luxo,
é uma necessidade para garantir que eles possam continuar oferecendo o melhor cuidado possível para os pacientes. E, finalmente, a gente chega na área mais profunda e talvez a mais desafiadora da psicologia hospitalar: as conversas sobre o fim da vida. É muito importante entender o que são os cuidados paliativos. Aqui, o objetivo muda. Não é mais curar a doença, e sim cuidar da pessoa. A ideia é garantir conforto, dignidade e alívio do sofrimento, seja ele físico, emocional ou até espiritual. Nesse terreno, surgem os conceitos bem complexos. O papel aqui é de um facilitador, de um mediador, desde ajudar uma família a entender e atravessar o luto enquanto decide sobre a doação de órgãos, até mediar conflitos. O psicólogo está lá para garantir que essas decisões, que são as mais difíceis da vida, sejam tomadas com clareza, compaixão e, acima de tudo, respeito pela dignidade humana. E a gente termina com essa pergunta, para todo mundo refletir. A psicologia hospitalar nos lembra que a verdadeira cura vai muito além do corpo. Ela precisa abraçar a mente, o espírito, as emoções. Ela trata a pessoa, não só a doença. E essa é talvez a lição mais importante que um hospital pode nos ensinar.